Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat, semana sim, semana não, conferindo novidades da marca, eletrificação, análises, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat e também as marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje vamos organizar as diferentes informações sobre os novos motores que a Stellantis prepara para o mercado brasileiro, incluindo as primeiras opções eletrificadas a serem produzidas no Brasil. Antes disso, devemos ver pelo menos um novo motor turbo diesel e outro turbo flex, indo de Fiat a Ram, passando por Jeep, Peugeot e Citroën. Você vai ficar por dentro de tudo que a gente já sabe sobre esses planos. Vamos lá? Nos últimos meses, uma enxurrada de informações envolvendo novos motores para os veículos da Stellantis foi publicada na imprensa brasileira, sobretudo por 4 rodas e altos segredos. Para organizar um pouco melhor todas essas especulações, eu fiz um apanhado do que a gente já sabe que pode vir por aí em termos de novos motores e versões, incluindo os primeiros carros eletrificados nacionais que o grupo prepara para o Brasil. Vale dizer que, ao contrário do que algumas pessoas estão dizendo, que eu vejo por aí, principalmente comentaristas das redes sociais, a maior parte dessas novidades vem para somar opções no catálogo do grupo, sem aposentar motores já existentes. Portanto, a chegada desses novos motores passa longe de ser uma resposta a eventuais problemas que os motores turbo do grupo tiveram no passado. Vale dizer que esses problemas já foram corrigidos, eu sou um exemplo disso com o meu Pulse. Então, as novas unidades já não contam com esses problemas e por meio também de atualizações, como foi o meu caso. Então, as necessidades para o uso de novos motores são outras, como eu vou comentar a seguir em cada um dos casos. Começando pelo mais óbvio, a gente vai falar do motor Turbo 200, que é um motor que já existe, na verdade, todo mundo já sabe, mas que vai passar a equipar mais modelos além de Pulse e Fastback como é hoje. Lembrando que esse propulsor tem potência de 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina e 20,4 kg de torque, independentemente do combustível. Em todos os modelos, ele vai estar pareado com o câmbio automático CVT da Aisin, que simula 7 marchas virtuais, como já ocorre nos SUVs da Fiat. Entre os novos modelos com o Turbo 200, o que deve ser apresentado primeiro, ainda neste mês de abril, é o novo Citroën Nacional de 7 lugares, que é derivado do C3 da mesma família de projetos, que ainda vai ter mais um carro, provavelmente um sedã, que vai ser lançado no ano que vem. Mas esse aqui, apesar de ter bastante coisa em comum com o C3, vai ser muito maior do que o hatch. Esse carro deve ser vendido como um SUV propriamente dito, o que não acontece com o C3. A Citroën diz que ele é um hatch com atitude SUV, mas é um hatch. E esse daqui pode então usar o nome C3 Aircross, mas isso não está confirmado. E ele deve ter um entre-eixos na casa dos 2,60 metros, então a gente realmente vê que ele vai ser um carro maior, até por conta dos 7 lugares. Pelo que os flagras mostram até agora, vai ser um carro bem comprido e que vai herdar praticamente toda a dianteira do hatch, só ali com alguns detalhes diferentes, mais ou menos como acontece com o Pulse e Fastback. Apesar de usar o novo motor turbo do grupo, essa opção de motor deve ficar restrita à versão de topo, de acordo com o que as publicações estão dizendo, enquanto as demais vão adotar o motor 1.6 aspirado, que já era do grupo francês e continua disponível no próprio C3 e no 208. É provável que essa mesma estratégia seja inclusive adotada no hatch da Peugeot, que deve manter o motor 1.6 nas versões intermediárias e contar com o motor turbo da Fiat só nas mais caras.
até porque o motor francês foi recalibrado há pouco tempo para atender às novas normas de emissão. Então a marca não gastaria esse dinheiro à toa. No hatch, o motor Turbo 200 ainda não tem uma data para chegar, mas ele já está em testes, de acordo com Autos Segredos. Provavelmente vai ser uma novidade da linha 2024 do 208. Portanto, a gente deve ver esse carro ainda este ano. Mas o lançamento mais aguardado com o propulsor é mesmo a Fiat Strada. A picape vai ganhar novidades também no interior, como novos equipamentos, incluindo o tão pedido piloto automático nas versões com câmbio automático. E também no exterior a gente deve ter alguns detalhes, como talvez um para-choque novo. Além de uma nova versão de topo, que foi flagrada pelos Autos Segredos, que é a versão Ultra. Vai ser inspirada na Toro, não vai ter todos os elementos que a Toro Ultra tem, mas vai ter bastante coisa em comum. Com o reposicionamento de preços que a Strada teve recentemente, sobre o qual eu falei lá no Medium do 3,5, vou deixar linkado nas referências, a Fiat abriu espaço para que as versões turbo sejam incorporadas, porque a picape aí teve os seus preços reajustados para baixo. Embora possa haver alguma mudança também nos pacotes existentes hoje, então talvez, por exemplo, a versão Range deixe de ter o motor 1.3, passe a ter um motor 1.0 turbo, algo do tipo. Com esse reforço, a marca italiana vai ampliar o leque de opções, para quem busca uma picape rival, sobretudo da Chevrolet Montana, porque a Strada deve se destacar pelo melhor desempenho e também pelo melhor consumo com esse motor Turbo 200 em relação à picape da Chevrolet. Pode também ser um pouco mais barata, dependendo da versão, ou então custar mais ou menos a mesma coisa. E já quem procura uma picape mais robusta, uma picape maior do que a da GM, vai continuar encontrando na Toro um carro relativamente próximo em termos de preço. Então, com isso, a Fiat vai aí reforçar as suas duas picapes. Vale dizer que os motores da família GSE têm parte da sua produção destinada à exportação, inclusive para a Europa, além de abastecer o volume de vendas do mercado nacional. Então, às vezes a gente vê as pessoas falando, por que demora em trazer esse motor? Por que não vai equipar mais versões? Por que não tira todas as versões com motor X e põe esse motor? Bom, além de razões estratégicas e mercadológicas, existe também esse fator para limitar a oferta das versões turbo no nosso mercado, como vai ocorrer com as marcas francesas, por exemplo, que vão provavelmente utilizar esse motor apenas em versões topo de linha. E explica também a demora da Strada para ter esse propulsor. Outro motor que vai fazer parte do futuro do grupo Stellantis aqui no Brasil é um novo motor turbo diesel da família Patrola Serra. Essa família de motores começou a ser produzida em 94 na cidade do mesmo nome que a batizou. É a família que deu origem ao famoso Five-Tech que a gente viu aqui no Maré e no estilo Abarth. Embora tenham existido muitas outras variações, vocês vão ver daqui a pouco eu vou falar, e então não dá para dizer que é exatamente o mesmo motor, longe disso. E, inclusive tem versões a gasolina e versões a diesel. São conhecidos por serem motores elásticos, silenciosos, que entregam ali um bom torque e de modo relativamente linear. Modelos não só da Alfa Romeo e da Maserati adotaram essa família, como também Fiat, Lancia e até a Jeep. Isso porque se trata de uma família modular com diversas variações, como eu disse, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4. Tem versão, como eu disse, diesel, versão gasolina, tem 12, 16, 20 válvulas, algumas recebem diferentes gerações do sistema multi-air, então é uma grande variação de motores. Para você ter uma ideia de como essa família rendeu, ela chegou a equipar versões do Bravo, tanto o Bravo e Brava dos anos 90, quanto o Bravo dos anos 2010. E tem aplicações até mesmo em modelos que acabaram de ser lançados, como o Alfa Romeo Tonale, Giulia, Stelvio e Giulietta,
Na Jeep, Compass, Cherokee, Renegade, Wrangler e na Fiat 500X e Tipo, entre muitos outros, obviamente. É curioso notar também que versões desse motor já equiparam carros produzidos aqui no Brasil, só que destinados à exportação, como é o caso da Fiat Strada. O motor que a gente vai ter, ao que tudo indica, vai chegar para substituir o Turbo 350, que hoje equipa as versões 4x4 diesel de Toro, Compass e Commander. Esse é o único caso dos tratados aqui neste episódio em que a novidade de fato deve aposentar um dos motores existentes hoje. O objetivo com essa mudança é atender futuras normas de emissão, lógico, né? É um motor mais eficiente, que já está de acordo com as normas Euro 6, por exemplo, além, claro, de fornecer melhor desempenho para esses modelos. Por quê? Embora não se saiba os detalhes técnicos por hora, o Autosegredos diz que se trata de um bloco 2.4. Atualmente não tem nenhum modelo em outros mercados que utiliza uma versão atual desse motor 2.4 turbo diesel dessa família. De acordo com o Autosegredos, a Stellantis testava para o nosso mercado o bloco 2.2, que lá fora tem 160 cavalos e 45 kg de torque, que é a versão que o Giulia e o Stelvio utilizam como versão de entrada. No entanto, ainda de acordo com Autosegredos, o grupo teria descartado esse propulsor em detrimento desse tal 2.4. Resta saber se isso realmente vai acontecer, se é uma informação verídica, e se sim, nesse caso, se a gente está falando de um novo ajuste para o 2.2, que teria evoluído a ponto de se tornar um 2.4, ou se a Stellantis vai resgatar uma variante mais antiga da família. A Alfa, por exemplo, tinha uma versão 2.4 que era chamada de JTD M-Jet. Fato é que a potência e o torque deverão ser naturalmente superiores aos do motor 2.2 que existe hoje no Giulia e no Stelvio. Ou seja, a gente vai ter uma bela melhoria em relação aos 170 cavalos e 35,7 kg de torque do motor TD350 que a gente tem hoje no nosso mercado. Embora seja pareado a um câmbio automático de 8 marchas da ZF, no caso dos Alfa atualmente, esse motor deve ser equipado sempre com câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4 no Brasil, como já ocorre atualmente com as versões diesel de Toro, Compass e Commander. Ainda é difícil saber quem que vai fazer a estreia desse novo propulsor, embora seja quase certo que ele deve estar no Jeep Commander e na Ram Rampage, que é a picape média monobloco da marca, que vai ser lançada neste ano, produzida em Goiânia, na mesma plataforma da Fiat Toro. Quanto à picape da Fiat, é esperado que ela também ganhe esse motor. Só que, depois que foi lançada a versão Turbo 270 na Toro, as vendas das versões diesel da picape perderam fôlego. Não à toa a gente está vendo aí promoções que mexem diretamente com essa linha dentro da gama da picape. Então pode ser que a Fiat opte por outra solução, como a gente já viu com o Jeep Renegade, que perdeu as versões a diesel, mas não perdeu as versões 4x4. Como aqui a gente está falando de picape, e picape tradicionalmente tem um público muito ligado ao motor diesel, eu acho isso um pouco mais difícil. Mas eu estou ressaltando aqui que existe essa possibilidade. E também é preciso considerar que a picape média da marca, que vai ser o Rebadge da Peugeot Landtrek, sobre o qual eu já falei aqui no último episódio, no ano passado, é um dos modelos cotados para receber esse novo motor 2.4 turbo diesel. Logo, a marca pode pensar em evitar uma briga interna, falar, não, peraí, se eu vou colocar na Landtrek, eu vou deixar a Toro sem essa opção. Mais uma vez, não acho que seja exatamente isso que vai acontecer, mas existe a chance, então por isso eu estou falando dela aqui. Também falando na Fiat Landtrek, a picape pode ser equipada ainda com um novo motor, sem ser esse,
mas nesse caso seria o 2.0 Blue HDI Turbo Diesel da Peugeot, que é uma das opções que a picape usa mesmo lá fora. Se ela mantiver essa opção francesa aqui no Brasil, então seria um propulsor com 180 cavalos e 40,8 kg de torque, o que são números pouco vistosos para o segmento no qual ela atua. Deixaria ela ali realmente como uma das picapes menos potentes e com menos torque do segmento. Outra opção, como sugere o Motor1, seria usar o 2.2, também da família Blue HDI, que é um pouco mais moderno e tem start-stop, que é o motor que acabou de chegar no facelift do Ducato. Nesse caso, ele contaria com os mesmos 180 cavalos do motor 2.0, mas com um torque maior, porque tem uma versão desse motor de 38,7, que é a que está no Ducato, e outra de 45,9 kg de torque, então já daria uma melhoradinha. Em ambos os casos, os propulsores seriam aliados a câmbios manual e automático de 6 marchas. Mas não é só motor diesel novo que a Stellantis está preparando para o nosso mercado. O grupo também trabalha na nacionalização do motor 2.0 Turbo Flex da família Global Medium Engine, que é a família GME, que é aí uma irmã, uma parente então da GSE. Esse motor é um 4 cilindros com injeção direta, acoplado à já citada transmissão automática de 8 marchas lá fora. Ele conta também com start-stop. Também já é utilizado em outros mercados por Alfa Romeo e Jeep, por exemplo, no Giulia e no Compass. São 280 cavalos de potência e 40 kg de torque. O SUV da Jeep ganhou a novidade em novembro do ano passado nos Estados Unidos, como motor padrão, inclusive, de toda a linha Compass. Esse propulsor traz um turbocompressor de baixa inércia e uma wastegate eletrônica. O turbo é montado diretamente no cabeçote do cilindro para reduzir as emissões e melhorar a durabilidade, e tem também um circuito de resfriamento dedicado a reduzir a temperatura de todo o sistema. Houve ainda uma preocupação em reduzir vibrações, de acordo com a Stellantis, que é para passar uma sensação de suavidade, já que o uso original foi pensado para as marcas premium do grupo. E, como integrante da família Global Medium Engine, ele possui duplo comando de válvulas no cabeçote, comando duplo independente do comando de válvulas e um sistema de recirculação dos gases de escape. Ou seja, é um motor muito moderno, assim como a gente viu com a família GSE, né? Desde quando a gente compara, por exemplo, os motores Firefly com os motores aspirados no mercado, são motores bem modernos. Quando a gente pega os motores GSE Turbo, o Turbo 200, o Turbo 270 também são motores cheios de tecnologias comparados aos concorrentes, não à toa são os motores mais potentes do mercado, mesmo tendo cilindradas abaixo, né? Por exemplo, a gente pega 1.3 turbo e compara ele com 1.5 turbo, 1.4 turbo, e ainda assim ele traz mais potência e mais torque do que concorrentes. Então realmente são motores bastante modernos, muito bem trabalhados, e aqui nessa família de motores médios também a gente vê essa mesma filosofia. No Brasil, de acordo com Autos Segredos, deve ser mantido o câmbio automático de 9 marchas, bem como a opção de tração 4x4. Isso porque esse motor vai ser usado pelos Jeep Compass, tanto em uma versão esportiva, que pode se chamar Trackhawk, de acordo com a 4 rodas, que é um nome utilizado pelo Grand Cherokee, numa versão super esportiva que ele teve no passado, e também na versão Trailhawk, além do Jeep Commander. A estreia, no entanto, deve ser na Ram Rampage, que, de acordo com Autos Segredos, pode trazer uma versão inicial movida só a gasolina desse motor, enquanto a Flex não fica pronta. A ideia é, portanto, ter uma potência acima dos 200 cavalos, aliás, bem acima, né? 260, 270, né? O original tem 280 cavalos, e torque na casa dos 40 kg.
com estreia nos Jeep prevista para 2024 como linha 2025, aí sim já com a tecnologia Flex. Mas esse motor, diferentemente do novo motor turbo diesel, não vai substituir nenhum motor Flex que as marcas oferecem hoje. Ele vai chegar para complementar a oferta do motor turbo 270. O exemplo que a 4 rodas dá, inclusive, que muita gente faz remap do Jeep Compass com o motor turbo 270. Então, a própria Stellantis estaria de olho nisso e falou, não, vamos trazer esse motor mais potente para o Compass, oferecer uma versão esportiva de fábrica e já ganhar esses consumidores. Em vez de eles gastarem dinheiro fora fazendo esses remaps, eles gastam dinheiro com a gente. Enquanto no caso do Commander, a ideia seria de fato substituir todas as versões 1.3 turbo por esse novo propulsor, por conta do desempenho de fato, porque as pessoas realmente acham que 1.3 turbo no Commander não empolga. Mas, como o SUV grande deve contar com novas versões de entrada a partir da linha 2024, talvez ele continue com o T270 nessas opções e ele só ganhe o novo motor Turbo Flex nas que existem hoje. Então existe uma possibilidade de, mesmo no caso do Commander, o novo motor não substituir e sim só ser agregado. E agora, um pequeno intervalo para lembrar você que os episódios do 3,5 vão ao ar também no youtube.com/3,5 podcast, sempre no mesmo dia, mas um pouquinho mais tarde do que nos apps de podcast. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho, assim você não perde os próximos episódios. Lá também vai estar todo o acervo do podcast, com episódios passados que valem ser maratonados, caso você ainda não tenha ouvido. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts, ou ainda favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. E se você puder deixar uma avaliação, melhor ainda. Tem mais opções para ouvir, tá? É só acessar bit.ly/3,5 podcast para conferir e encontrar também posts especiais com conteúdo extra, além dos links para as referências citadas no podcast, incluindo episódios passados. E para conferir mais análises, novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat, segue lá o @3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Recados dados, vamos voltar para o episódio. A nova leva de motores da Stellantis passa também pela eletrificação, como não poderia deixar de ser. Nos últimos meses, o grupo vem defendendo que o uso do etanol é muito vantajoso no Brasil, considerando a nossa matriz energética. Recentemente, eles fizeram um estudo com a ajuda da Bosch que compara o impacto ambiental de um mesmo veículo em 4 cenários diferentes, abastecido com etanol e comparado em tempo real com a mesma situação de rodagem em 3 alternativas, com gasolina, 100% elétrico abastecido na matriz energética brasileira e 100% elétrico abastecido na matriz energética europeia. Na comparação foram utilizadas metodologia e tecnologia que consideram não apenas a emissão de CO2 associada à propulsão, mas também as emissões correspondentes a todo o ciclo de geração e consumo da energia utilizada. É o conceito do poço à roda, o well to wheel, ou do campo à roda, no caso dos biocombustíveis. Então, o que isso quer dizer na prática? Que não é só ali a pessoa abastecendo e utilizando o carro, ou carregando e utilizando o carro, mas também como a energia para o abastecimento é obtida e também como é plantado esse combustível, esse biocombustível e toda a cadeia de impacto ao longo dessa produção. Então, durante esse teste, que foi realizado num simulador, o veículo percorreu 240,49 km e o menor impacto em termos de emissão de CO2 foi do veículo elétrico com energia brasileira, que emitiu 21,45 kg de CO2 equivalente. Mas o destaque foi mesmo para o veículo abastecido com etanol, porque ele emitiu só 25,79 kg,
o que é uma marca consideravelmente melhor do que o elétrico com energia europeia, que ficou com 30,41 quilos. Ou seja, você abastecer o seu carro com etanol hoje é melhor para o meio ambiente do que um carro elétrico carregado na Europa. E é também 60% melhor do que o abastecido com gasolina, que emitiu 60,64 quilos. Então, com gasolina, 60 quilos, elétrico na Europa, 30 quilos, elétrico no Brasil, 21 quilos e etanol, 25 quilos. Então, é realmente uma marca muito boa para o etanol. Sendo assim, a aposta da empresa na eletrificação no nosso mercado vai passar por diferentes estágios, sendo o primeiro deles a chegada de híbridos flex. Bem, na verdade tem um estágio anterior a esse, de acordo com o que a Quatro Rodas publicou, depois de um almoço do Antônio Filosa, que é o comandante da Stellantis para a nossa região, com a imprensa realizado no início do ano. Segundo a revista, o desenvolvimento de um motor turbo movido exclusivamente a etanol e com alto rendimento voltou à mesa. Esse motor já tinha sido divulgado que estava em desenvolvimento pela Stellantis, depois parece que ele foi cancelado quando a pandemia começou e, ao que tudo indica, ele voltou agora. Esse propulsor, que vai ter como base a família GSE, que já equipa os modelos de Fiat e Jeep, ou seja, 1.0 e 1.3 turbo. Na Europa tem 1.5 turbo também, que eu vou citar daqui a pouco. E seria utilizado nos híbridos nacionais em conjunto com opções flex na segunda fase do plano. Antes disso, já com algum protótipo neste ano aqui, ele chegaria para apresentar as melhorias capazes de tornar o rendimento do etanol mais próximo da gasolina. Então, ele seria o primeiro passo dessa linha de descarbonização da Stellantis no Brasil. Um motor turbo com a eficiência da gasolina, né? Ou seja, com consumo de gasolina, mas movido a etanol. Aí sim, o passo seguinte seriam os híbridos leves, tanto com esse motor quanto com os motores que já existem lá fora. São os carros que a Fiat tem na Europa, por exemplo, e depois disso a gente teria híbridos e híbridos plug-in. Os investimentos seguiriam para etapas futuras, que seriam focadas em elétricos nacionais e, em seguida, veículos movidos a célula de combustível a etanol. Então são etapas muito avançadas lá para depois de 2030. Focando aqui no segundo estágio, que é o mais próximo da gente, depois do motor turbo a etanol, que na época foi chamado de E4. Bem, a gente teria motores 1.0 e 1.3 turbo com sistemas híbridos leves, totalmente nacionais, já entre 2024 e 2025. A ideia do grupo é focar no desenvolvimento local desses eletrificados, ou seja, a Stellantis quer utilizar a sua força local para não depender da importação de componentes e apostar na combinação com o etanol, o que melhora os custos, torna a tecnologia mais acessível e também menos volátil aos acontecimentos externos. Nesse cenário, podem ser opções viáveis tanto o sistema de 12 volts, que é um sistema mais simples, utilizado por veículos de entrada, como o Panda e o 500, em conjunto com o motor 1.0 Firefly aspirado, ou seja, o motor que o Argo usa aqui no Brasil, quanto o sistema de 48 volts, que mesmo sendo um híbrido leve, permite a condução de pequenos trechos puramente no modo elétrico. Esse sistema na Europa é atrelado a um motor 1.5 turbo, que é da mesma família GSE, como eu disse há pouco, e hoje a gente não tem no Brasil. Ele está disponível em carros maiores, como o 500X, o Tipo, o Renegade, o Compass e o Tonale. A meta do grupo é ter 7 modelos eletrificados até 2025 no Brasil. Os candidatos mais cotados para puxar essa fila seriam Pulse e Fastback, seguidos de Renegade e Compass, e então os modelos da PSA, de acordo com a Quatro Rodas.
Resta saber como que vai se dar essa distribuição dos diferentes sistemas disponíveis, já que além dos híbridos leves, a gente tem também os híbridos plug-in. E embora os full hybrids tenham sido citados pela revista, Fiat e Jeep não contam com essa solução atualmente em outros mercados. Para quem não sabe a diferença entre os veículos híbridos e os híbridos plug-in, eu vou explicar aqui de uma maneira mais simplificada e rápida. Os híbridos plug-in vão diretamente na tomada, obviamente, enquanto os híbridos não contam com essa opção. E o que isso, quer dizer? Os híbridos full hybrids têm baterias que se recarregam a partir do próprio sistema interno do veículo. Então você abastece o veículo normalmente e ele vai regenerar a energia das baterias. Como consequência, o carro não consegue rodar só em modo elétrico. Já o híbrido plug-in conta com baterias mais parrudas, que demandam uma carga diretamente nas tomadas e, em contrapartida, eles permitem o uso do carro apenas em modo elétrico por uma distância ali calculada, geralmente é 50, 60 km. O Tonale chegou com um sistema que diz que chega até 80 km no modo puramente elétrico, desde que haja carga para isso. Por sua vez, o sistema híbrido leve é mais simples, porque o que existe é só um pequeno alternador elétrico, que não chega a movimentar o veículo. Ele é utilizado ali na partida, é utilizado para manter alguns sistemas do carro funcionando, embora isso já garanta uma boa economia de combustível, que pode chegar até 30% de acordo com a Fiat. No caso do sistema de 48 volts, o motor elétrico é um pouco mais parrudo, então ele permite que o carro se movimente exclusivamente com a eletricidade em pequenas manobras, por exemplo. Então quando você estiver estacionando o carro, de repente ele não precisa ligar o motor a combustão, ele utiliza só o elétrico. Por fim, vale também comentar que entre 2025 e 2026 a gente deve ver a nova geração do Jeep Compass. E, segundo rumores, ele vai ser maior, vai ter apenas opções eletrificadas, o que vai permitir que ele conviva com a geração atual. A chegada desse modelo pode representar um passo extra na eletrificação brasileira dentro da Stellantis, seja com um sistema híbrido mais avançado ou até mesmo com opções inteiramente elétricas, já que o Jeep é cotado para estrear a nova plataforma Stella Medium do grupo, que vai trazer um novo sistema de baterias e uma autonomia de até 700 km. Em seguida, depois de 2026, vai ser a vez do novo Renegade, que por sua vez deve apresentar a plataforma Stella Small. A gente deve ver também o tão comentado novo carro global do segmento B da Fiat, aquele que deve ser o herdeiro do Panda na Europa, totalmente elétrico, e o substituto do Argo no Brasil, com opções a combustão e talvez híbrida. Quando eu comecei o podcast, isso tudo parecia muito distante, mas agora a eletrificação, mesmo que seja na sua porção mais acessível, está batendo a nossa porta. Basta a gente pensar que no ano que vem a gente já pode ver Pulse e Fastback eletrificados. Por hoje foi isso. Me conta qual dos novos motores da Stellantis você acha que é o mais necessário e se você está empolgado com alguma dessas novidades. Obrigado, um abraço e até a próxima, ou no @3,5 podcast nas redes sociais.